Oi, pessoal. Caio, que está aí no back-office, consegue, por favor, compartilhar botar a minha apresentação? Já está no ar? Ótimo, maravilha. Então, prazer estar aqui nesse evento. A gente vai falar agora sobre fundraising e implementação internacional de startups em blockchain. Vou dar aqui um panorama geral da apresentação para vocês. A gente vai falar, primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou fazer um framework, né, combinar com vocês um framework para a gente entender as decisões e a repercussão das decisões de fundraising, de implementação que se tem, né, para implementar uma startup. E aí eu vou falar de 4 principais formas disso ser feito, né, de fundraising. São o que eu chamei de business as usual, o venture track, o que eu chamei de crowd track e opções específicas para quem está pensando em blockchain. Eu vou seguir esse caminho porque entender a opção 4, entendeu? O blockchain track, fica muito mais fácil se a gente faz esse arco, né? Até porque a regulação e as opções, né, a forma como o direito lida com as coisas é muito legado do que vem antes, né, das coisas que vieram antes. Então, vamos lá. Primeiro, a nossa apresentação. Então, meu escritório é Faria Sandão e Maia Advogados, e meu nome é Gabriel Laender, né? Eu sou sócio da FCM Law, fiz minha história acadêmica quase toda pela UNB, pela Universidade de Brasília. Esse QR Code grande aqui, para quem quiser entrar em contato comigo, é só usar ele, que vai dar no meu LinkedIn. Por favor, né, fiquem à vontade para me adicionar. Eu fiz mestrado, doutorado na UNB em Direito e Regulação de Tecnologia, primeiro de telecomunicações. Depois, em 2016, eu me dediquei aí a 2 startups que mexiam com blockchain, acabei parando no Vale do Silício. Lá no Vale do Silício eu fiz um pós-doutorado em blockchain e políticas públicas pela Universidade do Sul da Califórnia, e por lidar com tecnologia acabei me qualificando também em gestão de projetos, de tecnologia, Lean Agile, pela Universidade da Califórnia, lá no Vale do Silício também. Com relação ao nosso escritório, nós somos um escritório especialista no ecossistema de inovação, né? A nossa tese do escritório é a tese do Tech Venture Law, é o tipo de direito que a gente acha que é um direito adequado para essa mistura de inovação e capital de risco, que é bem característica do ecossistema das startups. Nós já atendemos mais de 600 startups, somos vinculados a um poderoso ecossistema. Enfim, temos a honra aí de fazer parte da Silicon Valley Blockchain Society, da B2L, Associação de Legal Techs e Law Techs Brasil, do ecossistema da Starts, Startup Huddle, Legal Hackers, entre outros, né? Então, a gente gosta de startup, é o nosso métier, gosta de lidar com tecnologia e, enfim, né, é a nossa vocação. O FCM Law atende o ecossistema do início até o fim, né? Então, a nossa tese de Tech Venture Law é para, primeiro, né, no early stage, atender, ter um pacote de serviços bem em conta, capaz de atender tudo que uma empresa com foco em tecnologia precisa. E na medida que as empresas crescem, ou enfim, né, ou mesmo empresas já grandes que não estão nesse track de startup, mas que queiram lidar com inovação, a gente tem serviços mais focados, mais especializados nessa área de tech venture mesmo, né, e de tecnologias, né? E eu sou sócio responsável por lidar com o que a gente chama de tech regulations e projetos internacionais ligados a essa área. Então, vamos falar. Você tem uma empresa de tecnologia, você quer montá-la, né? Está aqui porque você quer saber sobre fundraising e implementação internacional. Então, vamos fazer essa jornada a partir de um framework, né, que vai considerar as decisões que você tem que tomar. A primeira decisão que você tem que tomar é se você vai fazer bootstrapping ou fundraising. Você vai financiar a sua empresa com recursos próprios que não envolvam venda de participação societária, de equity, ou você vai querer buscar financiamento, né,
investidores, e para isso vender ou negociar equity, né, participação na sua empresa. Essa é uma decisão fundamental e que vai impactar a forma como você vai estruturar o seu negócio e como você vai seguir o seu negócio depois de implementado, né? E além dessas duas opções, você tem duas opções de alcance com relação a como implementar esse investimento. Então, se você for fazer bootstrapping, se você for fazer fundraising, se você está falando de levantar dinheiro, você vai buscar dinheiro de muitas pessoas ou de poucas pessoas. Trouxe isso para a gente fazer uma matriz clássica 4x4, que ajuda a explicar as repercussões jurídicas dessas opções. Se você vai fazer bootstrapping, né, ou seja, você não vai negociar equity, não vai negociar participação na sua empresa, e você vai fazer bootstrapping com poucas pessoas, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é isso ali na frente, você está num ambiente de baixa regulação. Né? Pouca preocupação jurídica você tem que ter, a não ser com estruturar bem o seu negócio. Né? Enfim, fazer um bom contrato de prestação de serviços ou de venda de um bem, enfim, né, etc. E se você vai fazer bootstrapping, mas você vai envolver muitas pessoas, já aumenta a regulação. Tá? Você já vai estar lidando com uma regulação de média intensidade, dependendo de alta intensidade, dependendo do setor onde você atua. Isso aqui é uma visão, é uma redução da realidade, tá, gente? Então, eventualmente, pode ser que você mesmo lidando com bootstrapping para poucas pessoas, talvez você, por conta do setor em que você decidiu atuar, você esteja com uma regulação de mais alta intensidade, mas em geral, né, é esse o cenário que vocês vão encontrar. Da mesma forma, fundraising. Se você vai levantar capital, vai buscar capital de poucas pessoas, a regulação tende a ser uma regulação de média intensidade. Agora, se você vai fazer fundraising e você vai buscar isso com o público em geral, você vai estar sujeito a um alto nível de regulação. Então, é o pior ponto daqui e que eu estou chamando atenção nessa matriz. A gente vai voltar a essa matriz na hora que for discutir instrumentos específicos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caminho que você tem é business as usual, como eu falei. Né? Business as usual, o que você pode fazer? Você pode vender, né? Enfim, esquece essa história de startup, esquece a história de blockchain, enfim, as coisas mais modernas, o que sempre foi feito na história dos negócios. Ou você vende para o público em geral, B2C, vende produto ou serviço, ou você vende para negócios, né? Para empresas, o B2B, né? Ou uma combinação dos dois, B2B2C, B2C2B, enfim, né, tem as suas devidas combinações, mas vamos manter a coisa simples para a gente conseguir fazer o raciocínio, o arco do raciocínio. Né? Ou você pega um empréstimo no banco, então se eu quero financiar meu negócio, vou pegar um empréstimo de instituições financeiras, ou eu busco os FFF, Family, Friends and Fools, né? As primeiras pessoas que entram no seu negócio para investir dentro do seu networking, né? Da sua rede de conhecidos. Para você levantar aí o primeiro capital. Né? Então, isso vale para uma padaria ou para um banco. Né? Quando você está começando, né? Mudam os valores, mudam as dimensões, mas isso é universal. Né? Negócio, desde que é negócio, empresa, desde que é empresa, tem essas opções. E essas opções, se a gente for jogar na nossa matriz, fica mais ou menos assim. Né? Então, se você for vender, se você for fazer bootstrapping, né? Se você não for negociar equity, você pode fazer um empréstimo ou você pode fazer venda. Né? Essa venda, se for B2B, provavelmente vai ser uma venda para poucas pessoas. Se for B2C, vai ser uma venda que pode começar para poucas pessoas, mas ela é direcionada a muitas pessoas. E aí, por exemplo, você tem Código de Defesa do Consumidor, né? Se você atua em um setor regulado, você está sujeito a uma regulação mais forte, esse tipo de coisa. Né? Então, e nesse canto aqui, né, você já tem que se preocupar melhor, não apenas em estruturar bem o seu negócio, mas ter uma boa regulação. Nesse campo aqui de fundraising, poucas pessoas, mas fundraising você também tem que se preocupar bem para lidar bem com a sua organização, né? Com quem botou dinheiro em troca de que tipo de participação. E aqui, esses setores, empréstimo é bastante regulado do ponto de vista de quem empresta, do ponto de vista de quem toma o empréstimo, né? O banco é bastante regulado, mas você que está indo ali no banco, você não está sujeito a tanta regulação, a regulação está do outro lado, então você vai acabar tendo que seguir o compliance deles para conseguir suas opções. Então, aqui também é mais uma preocupação de fazer bons contratos do lado jurídico, né, de estruturar bem. Isso, eu estou dando um panorama universal. Né? Vejo que eu não estou falando do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos,
ou na Europa, porque essa lógica é mais ou menos universal, tá? E isso ajuda a dimensionar quando você a dimensionar as suas decisões, né, a dar um parâmetro às suas decisões quando você pensa em implementar uma empresa no Brasil ou, enfim, ou para o público internacional. E eu particularmente acho que hoje tudo é internacional, né? Você está no mundo digital, se você entrou na internet, você já está vendendo potencialmente para o mundo inteiro. Então, a outra é a opção 1, né? Business as usual, a opção 2. Venture Track, aqui é o mundo dos startupeiros, né? É o nosso mundo, é onde a gente nada mais à vontade também lá na FCM, né? A gente atua em várias frentes, mas isso aqui é a nossa casa, né? Para quem conhece, Sand Hill Road é a rua mais famosa aí dos Venture Capitalists lá em Bay Area. E nesse Venture Track, a gente tem essas opções, eu vou botar elas nesse gráfico para entender, para vocês entenderem melhor. Mesmo gráfico que a gente apresentou lá atrás do serviço que a gente presta, né? Ele ajuda a entender o ciclo de uma empresa que se qualifica, né, como startup, né? Embora mais aqui para frente ela perca essa denominação, né? Mas a ideia, né, é uma ideia de uma empresa que usa inovação e que depende de crescimento, né, para conquistar o mercado. E esse crescimento ele é financiado por capital de risco. Então, esse é o mundo do venture, normalmente. Então, aqui você tem um momento early stage, momento da ideia, depois você tem essa ideia mais consolidada, quando você já fez a adequação de mercado e produto, né, o Product Market Fit. Aqui é o momento em que você já está pensando em crescer, aqui você já está procurando muita escala, e aqui é quando você tem o exit, né? Então, esse é um mundo também, esse mundo do venture é um mundo em que você sempre vai ter uma saída, né? Seus investidores vão querer uma saída e você tem que se planejar para ter uma saída. Essa saída ou é um IPO, né, nesse evento aqui, de captação de recursos, né, do público em geral, ou é uma fusão, aquisição, ou seja, ser vendido para alguém. E nesse venture track, né, nesse caminho, né, tem alguns instrumentos que envolvem que são pré-contratos, que são uma promessa, sabe a promessa de compra e venda? Tem promessas de uma participação societária, né, na sua empresa. Isso é muito usado isso é muito usado nesse primeiro momento aqui, né, no momento de ideia, e ponte entre as rodadas de investimento, tá? Então, no Brasil, a gente tem o AFAC, né, que é o adiantamento para futuro aumento de capital. Isso é um termo contábil, né, e a gente faz um termo jurídico para isso, uma amarração jurídica para isso, que é basicamente um investidor que chega, alguém que já está no quadro societário, coloca um dinheiro, mas que vai amarrar as condições específicas desse dinheiro na empresa a uma rodada futura em que vão ser melhor definidos os direitos e deveres de quem for participar da rodada de investimento. O equivalente disso, o AFAC é o equivalente do SAFE, ou o SAFE é o equivalente do AFAC. O SAFE é um instrumento criado por uma aceleradora americana chamada Y Combinator, em que também enfim, é um acrônimo para Simple Agreement for Future Equity, então, um acordo simples para ação futura, né, para participação societária futura. E a ideia desses acordos é você conseguir fazer um aporte de capital, você conseguir dinheiro de uma forma razoavelmente desburocratizada, deixando a burocracia para o momento que você for fazer uma captação maior, e aí você vai, que são as rodadas de investimento, né? E nessas rodadas de investimento as pessoas realmente vêm para dentro da sua empresa, nesses dois aqui, especialmente no caso do SAFE, né? E no caso do mútuo conversível, que também é outra promessa, né? A pessoa que está te dando dinheiro, ela pode não necessariamente já vir como acionista, ela pode ter um direito a ser um acionista no futuro da sua empresa, ou ter uma participação societária na sua empresa, em troca do direito de fazer parte no futuro, ela já te dá esse pagamento, esse financiamento para você seguir com o seu negócio. Então, isso aqui é mais ou menos como o venture capital normalmente funciona, né? Nesse início, você tenta desburocratizar um pouco, né? Quando o dinheiro vai aumentando, a empresa vai ficando mais sólida, você tem mais condições, você gasta mais energia em definir direitos e deveres dos sócios, formas de governança e esse tipo de coisa, que são negociações típicas do que acontece nas rodadas de investimento. Tá? Então, vamos passar para frente. Então, aqui, né, no Venture Track, a gente está falando essencialmente de fundraising, não tem bootstrapping aqui. Então, se você escolhe seguir esse caminho,
esse caminho é um caminho para lidar com investidores. Uma startup está sempre pensando nessa relação, no diálogo que ela tem com os investidores dela. Perdão? Então, em geral, o SAFE, mútuo conversível, né, que é outra expressão que vocês vão ouvir por aí também, que é a mesma coisa, né, um pré-contrato em que na frente, realizadas as condições do contrato, você vai converter aquele pré-contrato, aquela promessa, né, em uma participação efetiva dentro da empresa. Então, SAFE, mútuo conversível, termo de AFAC, são negócios que você faz nos primeiros momentos, com os primeiros investidores, ou negócio que você está fazendo entre uma rodada e outra, quando você está num estágio mais avançado ali da sua empresa. E, óbvio, projetos em blockchain, eles podem se caracterizar dentro do Venture Track e seguir esse caminho, que é o caminho que Apple, Facebook, enfim, né, as unicórnios do Brasil, Nubank, iFood, todos seguiram, né, e usar os mesmos instrumentos. Né. E aqui você tem as rodadas de investimento, como eu falei, né, as rodadas de investimento seed, né, das fases iniciais, elas ainda são para poucas pessoas, então estão nesse momento aqui. E quando você entra num momento de buscar mais capital institucional, você começa a lidar com empresas que estão afetando mais pessoas, e aí o seu nível de regulação, nível de exigência de governança fica um pouco maior. E, né, no final, um dos caminhos possíveis para uma startup é o tal do IPO, né, a oferta pública de ações, em que você oferta, né, a empresa oferta na bolsa, né, a participação busca dinheiro, né, na bolsa, e aí isso é uma possibilidade extremamente regulada, né, que você está fazendo fundraising para muitas pessoas. Então, esse é o caminho, até agora, de dois caminhos, assim, um mais tradicional e esse outro que também já é tradicional, embora não seja tão novo assim, né? Tão velho assim, desculpa. Um caminho relativamente novo é o que eu estou chamando de crowdtrack, né, que são os crowdfundings e os equity crowdfundings. Né? Que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vai ter. Eu estava olhando a programação de hoje, a gente vai ter gente falando sobre os dois aqui, sobre a função CVM 588 e 588, falei muito 8, e sobre crowdfunding também, enfim. Acho que vocês vão ter oportunidade de se aprofundar mais nisso. Eu vou fazer só um panorama geral sobre isso. Então, crowdfunding e equity crowdfunding. A diferença de um para outro é exatamente essa, onde eles estão aqui nesse quadrinho. No crowdfunding, o que você está fazendo? Você está vendendo, é uma venda normal, um bootstrap normal. É como se você estivesse vendendo B2C ou B2B. Na verdade, normalmente, crowdfunding é mais o B2C. Né? Só que ao invés de você vender já o que você tem, você está vendendo algo que você vai fazer. Então, você se financia para produzir algo, mas o resultado desse algo que você está vendendo. Né? Então, aqui você tem uma regulação de venda, Código de Defesa do Consumidor e tudo mais, mas é relativamente... não tem toda a complexidade do que seria lidar com normas securitárias e uma regulação mais avançada. A mesma dificuldade que você tem para vender para muita pessoa é a dificuldade que você tem para fazer um crowdfunding nessas características. O equity crowdfunding já é outra história. O equity crowdfunding você está vendendo ou a participação societária em si, dependendo da jurisdição, ou também a promessa de conversão de uma participação societária. E aí você está lidando com fundraising para muitas pessoas. Então, isso é uma atividade extremamente regulada, tem bastante regulação sobre isso. Só que o ônus da regulação vai para a plataforma de equity crowdfunding, vai para quem faz essa venda. Então, para quem não conhece, né, equity crowdfunding, você tem aí Equiseed, tem plataformas, né, internacionais também que fazem isso. Você entra lá no site, decide a empresa que você quer investir, diz a quantidade de dinheiro que você quer colocar naquela empresa e aí você compra mais ou menos como, né, um crowdfunding normal, só que você está comprando participação societária. Só que não é assim, né, do ponto de vista do usuário, de quem está do outro lado fazendo investimento, é razoavelmente simples. Dependendo da jurisdição, você vai ter aí uma limitação de quem pode ser mesmo assim, usuário de uma plataforma de equity crowdfunding ou não. Então, em alguns casos, você vai ter a questão de ter que ser um investidor qualificado. A mesma coisa, inclusive, para o Venture Track. Né? Então, por exemplo, se você for captar dinheiro nos Estados Unidos, você só pode, mesmo tratando de fundraising para poucas pessoas, você ainda tem que ter um certo cuidado, como eu falei, um ambiente de média, regulação.
não é qualquer pessoa que pode comprar, você tem que ter o que se chama de investidor qualificado, né? Mas aqui no Equity Crowdfunding, o grosso da regulamentação recai sobre a plataforma. Tá? A empresa que está levantando fundos e os investidores, eles têm o benefício de lidar com um ambiente relativamente simples e pouco burocrático, né? Mas para você ser uma plataforma de equity crowdfunding, você poder fazer esses negócios, você tem que, enfim, passar por um sufoco regulatório ali na hora de se estabelecer. Tá? Então, se você tem interesse em fazer um equity crowdfunding, você pode buscar uma dessas plataformas, elas vão colocar a sua empresa dentro do pipeline delas e, enfim, né, isso vai ser relativamente pouco burocrático desde que essas empresas aceitem fazer colocar o seu negócio na plataforma delas. E aqui nós temos o Blockchain Way, né, as novidades. E aí, nessas novidades, tem várias sopas de letrinhas, né? Tem o ICO, que é Initial Coin Offering, que foi uma analogia ao IPO, né? Tem o IEO, já que veio o ICO, depois veio o IEO, que é a Initial Exchange Offering. Tem o SAFT, que é uma analogia do SAFE, né? Então, o SAFT é o Simple Agreement for Future Tokens. E tem aí o STO, que também derivou do ICO, né? O STO, que é uma Security Token Offering. E aí você pode ter o STO privado e você pode ter o STO público. No início, em 2017, quando começou a febre dos ICOs, tudo, né? O IEO, o STO, era tudo ICO, mas hoje a gente já tem uma maturidade regulatória para dizer e classificar as diferentes formas em que isso pode acontecer. E eu vou mostrar para vocês a nossa matriz agora. Tá? Então, vamos lá. Opção mais simples, né? O SAFT, Simple Agreement for Future Token. Se você está vendendo, né? E por que eu quis fazer esse processo todo até agora? Se você está vendendo algo, né, que caracteriza como bootstrapping, né? Então, mesmo que você converta isso para um token, né, se o seu token representa um serviço ou um bem que você venderia mesmo, você está dentro desse mesmo parâmetro. Você está falando de algo que é muito parecido com o crowdfunding normal, se você fizer uma oferta para muitas pessoas, ou uma venda para poucas pessoas, ou uma pré-venda, um pré-contrato, né? Uma promessa de compra e venda de um carro, né? Pode ser uma promessa de compra e venda de um token. Né? E promessa de compra e venda de um token é basicamente uma boa analogia para o que é o SAFT de um utility token. Tá? Se você está vendendo algo que caracteriza como fundraising, né, que envolve uma participação na sua companhia, ou envolve algo que pareça com a participação na sua companhia, né, enfim, que deriva dos seus esforços. Né? O que é uma participação na sua companhia? Né? É alguém que tem direito a ter um percentual dos futuros lucros que a sua empresa gerar. Né? Então, se isso, né, sempre que você tem alguma coisa assim, sempre que você tem alguma coisa assim, desculpa, eu vi uma mensagem aqui que não é para mim, me confundi. Sempre que você tem algo que pareça com uma venda de um equity, né, de algo que dependa do seu lucro, você está lidando com fundraising, e no fundraising você está lidando com regras parecidas com o equity crowdfunding, com o SAFE tradicional, enfim, com os instrumentos que já vêm antes. Mesmo que você esteja usando blockchain, a sua regulação, a regulação que incide sobre o que você está fazendo, ela parte da ótica, né, do olhar do que veio antes. Né? Então, a tua primeira opção é essa, né? Uma espécie de safe com tokens. Se o seu token representa uma utilidade, né? Se ele não representa uma expectativa de um lucro que você vai gerar no futuro, é um utility token e você está nessa caixinha aqui de bootstrapping. Agora, se representa algo que gera que é uma participação de um lucro que você vai gerar na frente, provavelmente você vai estar lidando com regras muito parecidas de fundraising. É fundraising, né? E você vai estar caracterizado nessa caixinha aqui, né? E sujeito a uma regulação que você tem que tomar um pouco mais cuidado. O que é o ICO, né? A tal da Initial Coin Offering? É alguém oferecer publicamente
esses tokens. Se é um token de utilidade, o mesmo que você está aqui no SAFT, né, você está vendendo, efetivamente transferindo o token, nesse caso você só está fazendo uma promessa de transferência do token. Então, nesse caso aqui, você pode fazer um SAFT mesmo que você não tenha escrito uma linha de código. Aqui não, aqui você já está vendendo realmente o token na blockchain, né, na blockchain que você escolher. Né? E aqui você pode fazer um ICO, se você fizer no seu site, né? Ou um IO, se você escolher uma exchange para meio que dar uma credibilidade, ajudar a te promover, a gerar liquidez. Mas a exchange aqui, ela não atua como uma plataforma de equity crowdfunding. Né? Ela simplesmente atua como uma plataforma de promoção do teu ICO. Tá? Então, isso aqui tem muita cara, isso aqui tem uma cara muito parecida com o que é o crowdfunding, não o equity crowdfunding, com o que é o crowdfunding tradicional. Tá? Indo aqui para esse outro lado. STO, se o teu token ele tem essa característica de dar uma participação futura nos lucros que a tua plataforma gerar, você está tratando, na verdade, de uma security, e aí você pode escolher um caminho privado ou público. No privado, você pode escolher vender para poucas pessoas ou para muitas pessoas, e no público, você está oferecendo para o público em geral. Esse caminho aqui é extremamente arriscado, né? É muito parecido com um IPO, né? Então, mas cuidado, muito cuidado ao oferecer isso. E no STO privado também você tem que tomar bastante cuidado para fazer aderência aí às regras societárias e de valores imobiliários, né, e analisar bem as jurisdições onde você está e onde o seu investidor está. Gente, o tempo foi curto, eu tentei ao máximo respeitar aí a nossa alocação de tempo. Né? Vi que eu consegui fazer com ainda uma sobrinha de alguns minutos. Esse é o meu contato, esse é o contato da FCM Law. Então, a gente tem lá a nossa página no LinkedIn, o nosso Instagram, nosso canal no YouTube com várias entrevistas, muito material esclarecendo isso que eu tratei aqui e outras coisas, e conversando com pessoas fantásticas também. O nosso site, a gente tem um blog com vários artigos. E esse é o meu contato, então qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisarem aí com relação a essa apresentação, se vocês não me adicionaram pelo QR Code lá atrás, pode procurar no LinkedIn, meu username é o GBLaender, né? Lembra que no LinkedIn você tem que botar /IN/GBLaender para me achar. Esse é meu e-mail e eu fico à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, eu não consigo ver aqui no painel, estou disponível. Se não, foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e falar com vocês.